Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa parte de equilíbrio químico, ok? Bom, o que seria esse negócio de equilíbrio químico? Sempre tem a ver o quê? Com uma reação química, né? Então, vamos ver o quê? Equilíbrio químico em termos de concentração molar, né? Então, aqui, ó, concentração molar. Uma reação química típica, assim, né? Um modelo de reação química. Azinho, azon, isso aqui são os coeficientes, né? Estequiométricos. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. O A, B, C, D são as espécies químicas, né? São as substâncias, vamos dizer assim, tá certo? E você tem uma velocidade de reação da esquerda para a direita V1 e a velocidade de reação da direita para a esquerda V2, ok? Aí o que você vai observar aqui, ó? Tem a velocidade V1, que é dado dessa forma assim, ó, como a gente já viu antes em cinética química. A velocidade da reação é dada por uma constante K1 vezes quem? A concentração dos reagentes, com seus respectivos expoentes, que tem a ver com o coeficiente estequiométrico aqui, ó, o A, o Azinho e o Bzinho. O V2 está aqui, ó, também escritos, certo? Em termos do V2, que é da direita para a esquerda, os seus reagentes é o Czão e o Dzão. Czão e Dzão, com seus respectivos coeficientes estequiométricos aqui colocados, beleza? Quando dá o equilíbrio químico, significa o quê? Que V1 é igual a V2, tá? V1 é igual a V2. Então, olha só, o equilíbrio químico se dá nesse sentido. Matematicamente, você escreve dessa forma, que as velocidades se equivalem, elas são iguais. Portanto, você vai escrever no lugar do V1, K1A, né? Esse aqui, ó, né? Tá certo? Essa expressão química. Do outro lado, o V2, que é essa expressão química, que tem a ver com esse aqui. Aí, o que você vai fazer, esse K2 você coloca para cá, dividindo, e você tem exatamente isso aqui. Agora, isso aqui vai te dar o quê? Ele vai te dar exatamente a concentração não, o equilíbrio químico, o Kc, né? Que é isso aqui, ó. Que é dado dessa forma aqui, ó. Concentração de C, né? Concentração de D, né? Dividido pela concentração, tá certo? Dos reagentes aqui, ó. Tá certo? Então, isso aqui seriam os produtos. É lógico que estou levando em consideração, estou chamando de produtos o que está indo da reação direta, né? Reação direta é essa reação aqui da esquerda para a direita. Reação inversa é a reação da direita para a esquerda, tudo bem? Então, isso aqui, esse Kc aqui, é dado em termos de produtos e reagentes, né? É dado em termos pela reação direta, tá certo? Então, aqui vai ser os produtos da reação direta e aqui vai ser o que? Reagentes da reação direta, ok? Então, o Kc você calcula dessa forma, tá certo? Bom, vamos ver um exemplo aqui, ó. A uma determinada temperatura, a reação 2HI, que vai dar H2 mais I2, né? Admite a seguinte concentração de equilíbrio, que é dado por esse aqui. Ele quer saber o valor da constante da reação, ele quer saber o valor do Kc. Muito bem, o Kc você já sabe como é que é, né? Olha só, você tem que ter o quê? Os produtos, que é esse aqui, né? A concentração de H2 e a concentração de I2. Ah, outra coisa, né? Estado gasoso, ok? Tá? Dividido pela concentração de HI elevado ao quadrado. Pronto. Concentração de H2 é esse aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 3 mesmo. Vezes concentração de I2 é 2,5 vezes 10 a menos 2, dividido por concentração de HI, tá certo? Que é 2,2 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Pronto. Aqui, ó. Tá? Bom, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer essa continha, né? Fica assim, ó, 2,5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 5, dividido por 2,2 elevado ao quadrado, tá certo? Então, aí você vai ter que fazer uma continha elevado ao quadrado. Só dar uma olhadinha aqui, ó. Borracha. Né? Pegar aqui a tela. Vou só dar uma alternadinha aqui, né? E colocar aqui a calculadora. Ok? Bom, na calculadora aqui, só colocar a calculadora, tá certo? Eu vou dar uma olhadinha no seguinte aqui, ó. Fazer esse cálculo aqui, ó. 2,2 elevado ao quadrado, portanto, vezes 2,2
que é igual a quanto? 4,84, tá? Então você vai escrever aqui, ó, 4,84 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Fazendo essa conta aqui, né? Vamos observar aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, né, 4,84, então vamos fazer agora outra conta, que é 2,5 dividido por 4,84. Vai dar quanto? Vai dar 0,52. Então, é aproximadamente igual, né, 0,52 vezes 10 elevado a menos 5 com menos 4, fica como? Menos 5 menos 4, né? Tá? Potenciação, né? Propriedade de potenciação, 10 elevado a menos 5 mais 4, 0,52 vezes 10 elevado a quanto? Menos 1, tá? Com notação científica, ficaria o quê? 5,2 vezes 10 elevado a quanto? Menos 2. Tá bem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Pronto, aqui é a resposta. 5,2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha no próximo. Agora, vou fazer equilíbrio químico em termos de pressão parcial, tá? Então, novamente, nós temos uma reação aqui, né? Uma equação química, tá certo? E vou escrever o quê? O Kp dele, né? Então, eu quero o equilíbrio químico em termos de pressão parcial. Não muda muita coisa, não, tá? Agora ele vai mudar apenas com relação à pressão, não em concentração molar. Então, a estrutura da equação é a mesma. Então, você coloca aqui os reagentes na reação direta, tá certo? Que é da esquerda para a direita. Os produtos são esses aqui. Os reagentes é o A e o B, que está aqui, ó, tá? Então, ficaria com essa equação. E vamos fazer o quê? Um problema só para ilustrar. Então, olha só, a uma determinada temperatura, a reação 2CO2, dando oxigênio e 2 monóxido de carbono, apresenta as seguintes expressões parciais de equilíbrio, que são esses aqui. Calcule o valor de Kp para a reação. Então, qual é o valor de Kp para a reação? Então, você vai escrever aqui, ó, como seria esse Kp, de acordo com essa equação. Então, você vai ter o quê? Pressão do O2. Pressão de O2 é quanto? 0,4 atmosférica. Pressão de O2 é 0,4 vezes pressão de quem? Do CO2. Do CO2 não, do CO. CO é 1 atmosfera. 1 atmosfera. Só que o CO é elevado a quanto? A 2. Tá? Dividido por quem? Dos reagentes só tem um aqui, ó, 2CO2, certo? Então, essa é a pressão do CO2, que é 0,6, elevado ao quadrado, que tá aqui. Tudo bem? Então, vai ficar uma coisa assim, ó. 0,4 dividido por 0,36, tá certo? Aí, mais uma vez aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Que é 0,4 dividido por 0,36, que vai me dar 1,111, alguma coisa desse tipo. Esse aqui vai ser o meu Kp, ok? Olha só, é isso mesmo, certo? Isso aqui é a resposta. Beleza, então? Vamos para o próximo, né? Deslocamento de equilíbrio agora, tá? Como assim deslocamento de equilíbrio? Tá vendo essa reação aqui, ó, essa equação da reação química? Então, você vai ter o quê? Isso aqui tem equilíbrio. Por quê? O V1 é igual a V2. Só que eu posso deslocar esse equilíbrio, tá certo? De que forma? Ou você vai variar a concentração, tá certo? Ou você vai variar em termos de temperatura e pressão, tá certo? Numa reação química aqui, ó, tá certo? A concentração vai ter a ver com o quê? Com seus reagentes, tá certo? Então, se você concentra cada vez mais, quando ele fala concentração, é a quantidade. Quantidade do quê? Da espécie química que você colocar aqui, tá certo? Da substância que vai colocar ali. Então, vamos supor aqui, se você aumentar a concentração de B, você vai produzir cada vez mais o quê? Esses elementos que estão aqui. Então, vamos supor que eu queira que tenha mais o D. Para ter mais o D, eu tenho que aumentar o quê? O A ou o B. Aí eu vou ter cada vez mais o D. Se eu quiser aumentar cada vez mais o A, eu devo fazer o quê? Aumentar o C ou o D. Aí eu vou ter uma produção maior de A. Tá certo? Então, isso aqui é em termos de concentração. Ok? Então, ele empurra, né? Vamos dizer assim, aumentou, se você aumentar desse lado aqui,
quer dizer que você vai favorecer a reação inversa, que é da direita para a esquerda. Tá? Se você quiser que a reação seja uma reação direta, tá certo? Se você quer uma reação direta, um deslocamento na reação direta, devo fazer o quê? Tem que aumentar a concentração dessa parte. Se aumentar a concentração daqui, dessa parte do lado esquerdo, então a minha reação está indo para onde? Para o lado direito, que é a reação direta. Tá certo? Então você tem a reação direta e a reação inversa. Então, se você aumentar a concentração, dependendo do que você quer, do seu interesse, você pode aumentar a concentração desse lado ou desse lado. Tá certo? Aumentou a concentração desse lado, então eu estou preferindo a minha reação inversa. Se eu preferir a reação direta, é só aumentar a concentração daqui. Só isso, nada demais. Então, concentração, beleza. Agora, olha só, eu também posso deslocar o meu equilíbrio aqui, o meu equilíbrio químico, em relação à sua temperatura. De que forma? Olha só, eu posso fazer com que haja um aquecimento para ela. Por exemplo, tem uma reação química e eu vou fazer com que ele aqueça. Então, ele vai receber calor. Bom, quando ele recebe calor, então, o sistema quando recebe calor, nós chamamos do quê? Processo endotérmico. Então, ele vai favorecer uma reação que seja endotérmica. Então, vamos supor que na reação direta, tá? Vamos supor que seja o V1, reação direta. Tá certo? Seja ΔH positivo. Isso aqui é reação endotérmica. E no V2, nós teremos o quê? Nós teremos o quê? ΔH negativo, é exotérmico. Se eu aquecer isso aqui, ó, toda a minha reação química aqui, ó, certo? Tudo isso aqui, se eu aquecer, onde que ele vai prevalecer? No V1 ou V2? Qual dos dois tipos vai prevalecer? Reação direta ou reação inversa? É reação direta, porque na reação direta é endotérmico. E na reação inversa é exotérmico. Tá certo? Se eu quiser que ele vá para a reação inversa, isto é, da direita para a esquerda, basta eu diminuir a temperatura. Tá certo? Diminuindo a temperatura é o processo o quê? Exotérmico. O que é um processo exotérmico? Ele simplesmente está devolvendo energia para o ambiente. Tá? Devolvendo energia para o ambiente é um processo exotérmico. Tá certo? Então, se eu diminuir a temperatura do sistema, ele vai o quê? Ele vai preferir a reação inversa, que é da direita para a esquerda. Tá certo? Então, temperatura, não se esqueça, né? Se aumentar a temperatura, então ele vai no sentido da entalpia positiva ou endotérmica. Se diminuir, ele vai para a exotérmica, ΔH negativo ou exotérmica. Tudo bem? Ó, pressão, tá certo? Agora, do outro jeito. Qual o meu deslocamento de equilíbrio com relação à pressão? É simples assim. Ó. Pressão tem a ver com o quê? Com volume, tá certo? Por quê? Vem da equação do Clapeyron, PV igual a nRT, tá certo? Se eu aumento a pressão, tá certo? O que acontece? O meu volume tem que diminuir para deixar tudo isso aqui constante. Se quiser que a temperatura seja constante aqui, né, não aconteça nada com ela, então se eu aumentar a pressão, tem que diminuir o volume. Se eu diminuir a pressão, aumenta o volume, para deixar tudo constante. Então, o que vai acontecer aqui? Na pressão, você tem que verificar a soma dos seus coeficientes estequiométricos. Tá? É na soma dos coeficientes estequiométricos. Vamos supor que aqui seja 1 e aqui seja 2. E vamos supor que aqui seja 1 e aqui seja 1 também. Então, daqui você tem o quê? 1 mais 2 vai ser o quê? 3 vezes o volume. 1 mais 1 vai ser 2 vezes o volume. Tá? Então, se aumentar a pressão, ele vai para a direção da onde? Vai para a direção de menor volume. Então, olha só, onde que vai ser a direção de menor volume? É de 3V para 2V. Então, é na relação direta. É na reação direta. Tá? Então, se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? Se eu diminuir a pressão, vai aumentar o volume. Aumentar o volume é a reação inversa, é de 2V para 3V. Certo? Então, depende do que você realmente vai estar querendo. No caso da pressão, qual vai ser o seu critério? O volume das reações. Então, observe os volumes. E os volumes se retira da onde? Relação entre os volumes dos coeficientes estequiométricos aqui colocados. Soma. Por exemplo, se aqui for 1 e aqui é 2, então aqui é 3V. 1 e 1, por exemplo, então aqui é 2V. Tá certo? E agora o catalisador. O catalisador, ele não influencia no deslocamento de equilíbrio. Tá? O catalisador, ele nem participa da reação.
Ele apenas faz com que a velocidade seja maior, nada demais, né? Então, o catalisador não faz diferença. Não faz a diferença. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo. É um probleminha para ilustrar o que a gente acabou de ver. Em um frasco fechado, a única reação que ocorre é esse aqui, ó, esse aqui, né? Sugira 4 meios pelos quais a concentração de SO3 pode ser aumentada. Então, ele quer aumentar isso aqui, certo? Então, eu quero 4 meios. Bom, para aumentar isso aqui, eu devo fazer o quê? Olha só, aumentar isso aqui quer dizer que eu tenho que favorecer a reação direta, que é da esquerda para a direita. Então, é essa reação que eu quero. Aumentar isso aqui, então a reação é da esquerda para a direita. Para aumentar, olha só, aqui ele está indicando que essa reação é de 23,5 kcal. Toda vez que tivesse positivo, né, e você está observando aqui, ele sempre se refere à reação direta. Então, e na reação direta, isso aqui é processo endotérmico, porque o ΔH aqui é positivo. Tá certo? Então, qual é o meio que você tem para aumentar a produção desse SO3? Simplesmente o quê? Aumento da temperatura. Aumentei a temperatura. Tudo bem? Esse é um jeito. Qual é o outro jeito para aumentar isso aqui? Simples. Aumenta o quê? A concentração daqui, ó, ou desse. Então, olha só, para ter o aumento da concentração de SO3, eu devo aumentar o quê? A concentração dos seus reagentes. Então, tem o quê? O aumento de SO2, tá certo? E outro jeito também é aumento de concentração de O2. Ok? Tá? E qual que seria o quarto modo? Tem a ver com o quê? Olha só. Aqui, ó, é 1 e aqui é 0,5. E aqui é 1. O que é esse 1, 0,5 e 1? Então, nós temos o quê? 1,5V e aqui nós temos 1V. Tá certo? Então, para ter o aumento daqui, ó, de SO3, eu posso fazer o quê? Aumentar a pressão. Então, se eu aumentar a pressão, o que acontece? Ele tem que ir para que direção? De diminuição de volume. Então, olha só, na reação direta, aqui 1,5 volumes, para 1 volume, é que diminuiu o volume. Para diminuir o volume, teve que aumentar a pressão. Então, aumentar a pressão. Pronto. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na resposta. Ah, tá aqui, ó. Aumento da concentração de SO2, tá certo. Aumento da concentração de O2, tá certo. Aumento da temperatura, correto. E aumento da pressão total do sistema. Pronto. Tá, é isso aí. Tá certo? Bom, próximo tópico, equilíbrio iônico. Lei de diluição de Oswald, tá? Bom, esse equilíbrio iônico de acordo com a lei de diluição de Oswald. Essa lei de diluição de Oswald tem a ver com o quê? Com uma reação química, tá certo? Só que essa reação química, ele se transforma em íons, por isso equilíbrio iônico. É a mesma coisa que antes, só que só está levando em consideração agora o quê? Íons, tá certo? Bom, essa lei de diluição de Oswald, tá certo? Tem a ver com a molaridade, concentração molar inicial, que é essa concentração molar que tem aqui, e o grau de ionização, o alfa. É o quanto que ele ioniza. O que é esse alfa aqui? É o grau de ionização. É a quantidade de mols ionizados dividido pela quantidade de mols inicial. O inicial seria esse aqui, ó, né? Quantos mols você tem aqui, ó, o HX. Depois, quantos desses aqui ele fica ionizado, tá? Bom, se você vai, a partir dessa tabela, você chega nisso aqui, simples, né? No equilíbrio, lembra como que era o equilíbrio? Então, você tem aqui, ó, no equilíbrio, você tem a concentração de quê? Dos produtos, que é esse aqui, ó, molaridade alfa, tá certo? Vezes o outro, né? Molaridade de alfa, dividido pelos reagentes, que é a molaridade 1 menos alfa, tá? Olha só, no início você só tem a concentração molar do HX. Aí, quanto dele vai ionizar? É o alfa. Então, uma porcentagem dessa molaridade vai ionizar. Beleza. Por enquanto, não formou íons. Aí vai formar quanto? Bom, agora você tem a formação.
Então, a porcentagem desse quer dizer o quê? Que é a mesma porcentagem desse e para esse aqui, ó, da molaridade que tem aqui para o H mais e o X menos, tá? Só que no equilíbrio, o que acontece? Já que ele daqui, ele se formou para cá, ó, desse tanto aqui, o que sobrou desse lado vai ser o complementar dele. Alfa foi o tanto que vai ionizar. Vamos supor que alfa seja 20%, tá? Quando ele fala que alfa é 20%, está dizendo o seguinte, que 20% de HX vai virar H mais e X menos. Quanto que sobra para continuar sendo HX? 80%. Então, 1 menos 20 dá 80%, que seria isso aqui. Tá? Só que ele coloca de uma forma genérica, não apenas para 20%. Pode ser para 30, 40, 50, portanto, para alfa. O que sobra é 1 menos alfa. É o que fica, é o que não vai ser ionizado, esse 1 menos alfa. Aí você aplica o que nós fizemos antes, né, de concentração molar, de pressão parcial, e vai dar a mesma nisso aqui, tá? Continuando, molaridade fica como? Ó, essa molaridade corta com essa. Só a molaridade lá em cima. Alfa vezes alfa é alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Pronto. Essa é a formulinha que você tem. Ele chama de constante de ionização. Certo? Vamos dar uma olhadinha num probleminha aqui. Ó. Calcule a constante de ionização, ele quer saber o KI, né? Do ácido nitroso a temperatura de 25 graus Celsius, sabendo que numa solução aquosa de concentração 0,02 mol por litro, a essa temperatura, a porcentagem de moléculas do ácido que se encontram ionizadas é igual a 15%. Ele está falando que o alfa é igual a 15%. Então, ele não quer o K, então você vai fazer o quê? K vai ser a molaridade, alfa ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. A molaridade é de quanto a concentração? Solução aquosa de concentração 0,02. O alfa vale quanto? 15%. 15% é 0,15. Isso aqui está elevado ao quadrado, dividido por 1 menos o quê? 0,15. Tá? Bom, 1 menos 0,15 dá quanto? 0,85. Tá? E aqui você tem o quê? 0,02 vezes 0,15 ao quadrado. Tá? E o que vai ter aqui? Novamente aqui, vamos usar nosso amigo a calculadora. Então, nós temos aqui 0,15 vezes 0,15 é igual a isso aqui, vezes 0,02 é igual a isso aqui, dividido por 0,85, que dá quanto? 5,3 elevado a menos 10 a menos 4, tá vendo? 5,29 se aproxima para 5,3 elevado a menos 4, aqui ó, quer dizer que é vezes 10 elevado a menos 4. Tá certo? Então, aproximadamente 5,3 vezes 10 elevado a menos 4, que é o quê? A resposta que já está mostrada aqui. Tá certo? Tá aqui já. Beleza? Tá? E no equilíbrio iônico, tá certo? Da forma como sempre se faz, né? Por exemplo, o HCN, né? Ele vai formar o quê? Íon H+, e íon CN-. Então, e nesse caso aqui, ó, como ele liberou H+, de acordo com a definição de Arrhenius, então ele é o quê? Ele é um ácido, tá? Faz a mesma coisa. Pega o quê? Os produtos, né? Concentração molar dos produtos aqui, tá certo? A única diferença é que está levando em consideração esse mais e o menos aqui, que é dos íons. Tá certo? Dividir pela concentração do reagente, de onde ele veio, né? HCN, tá aqui, ó. E chama isso aqui constante de acidez, tá certo? Porque é ácido por causa que está liberando H+. E, de acordo com a definição, novamente, do Arrhenius, o que liberar OH-, ele chama de base. Então, é a mesma coisa, concentração de Na+, vezes a concentração de OH- dividido pelo do reagente, né? Ou de onde ele veio, NaOH. Isso aqui é de base, tá certo? E constante de basicidade é isso aqui, ó. Tá? Nada demais, equilíbrio iônico, tá? Só falar a respeito disso. Recapitulando, tá? Vamos recapitular isso aqui. Basicamente, ele está se referindo ao quê? A uma equação química, que é dada dessa forma. V1 é relação direta, reação direta, e V2 é reação inversa. Ok? Aí você tem a concentração Kc, que é dado pela concentração molar,
tá certo? Dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, tem que colocá-los como se fossem potências, tá certo? Expoentes, né, de uma potência. E a depressão parcial, a estrutura matemática dele é parecida. Só que em vez de você escrever concentração molar, você vai escrever o quê? Pressão parcial, por exemplo, dessa espécie química aqui, tá? Pressão parcial de quem? Dos seus produtos, dividido pelas pressões parciais dos seus reagentes, levando em consideração também, da mesma forma que da concentração molar, os seus coeficientes estequiométricos, certo? E o da ionização é isso aqui, ó, AB virando A mais B menos. E dá isso aqui, ó, né? Você escreve dessa forma, ou levando em consideração o grau de ionização e a molaridade do sistema, tá certo? Então, você pode calcular essa constante de ionização desse jeito, ou dessa forma aqui, que é a lei de Ostwald, tá certo? E o deslocamento, tá certo? Que é o deslocamento da reação. Então, no caso, se você quer uma reação, favoreça uma reação direta, tá certo? Ou uma reação inversa. E você vai mexer onde? Na temperatura, ok? No caso aqui, se você aumentar a temperatura, quando você fala que aumentou a temperatura, você vai favorecer a reação endotérmica, ΔH positivo, tá? Diminuir a temperatura, você vai favorecer uma reação exotérmica, ΔH negativo. Nada demais. Pressão. Aumentou a pressão, né? Vai para onde? Vai para o menor volume, né? Se diminui a pressão, vai para o sentido de maior volume. Menor ou maior volume, basta observar aqui, né? Se aqui for 1, 3 e 1, tá certo? Aqui então fica 4 e aqui fica 2. Menor volume, então, reação inversa, da direita para a esquerda. Um exemplo, tá certo? E em termos de concentração molar. Concentração molar, você observa por onde? Se você aumenta a concentração molar daqui, então favorece a reação direta. Se aumenta a concentração molar daqui, favorece a reação inversa. Bom, é só, pessoal. Até mais.